o terremoto que o aumento do preço dos combustíveis e da energia pode provocar no turismo e a ajuda que a atividade está disposta para dar aos refugiados ucranianos são os tópicos em análise no episódio de hoje do Turismo em Destaque. Obrigado pela sua companhia. A subida imparável do preço dos combustíveis e de energia é de facto um autêntico terremoto que está a afetar e muito toda a atividade turística. Aliás, este é um assunto para o qual tenho vindo a alertar desde finais do ano passado, ou seja, muito antes da guerra ter chegado à Europa com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Portanto, não estamos perante um problema que se possa dizer seja novo. A grande questão é que ele influi e atinge todas as fileiras económicas e todas as cadeias de valor, porque é transversal e por isso tanto prejudica os consumidores individuais, isto é, as pessoas, como os consumidores coletivos, ou seja, as empresas. E ao ser tão transversal, está a provocar uma subida generalizada dos preços de todos os produtos e serviços, levando a que se comecem a sentir valores e tendências inflacionistas como há muito se não viam. E note-se que daquilo que nos é dado a observar, o pior ainda está para vir, porque só agora é que o custo dos combustíveis e da energia começa a repercutir a questão e o impacto da guerra. Dito isto, tenho para mim que está duas grandes repercussões que esta situação está a provocar e ainda pode vir a agravar mais naquilo que respeita à atividade turística. A primeira tem a ver ao nível do aumento do custo para as empresas e a segunda tem a ver com o poder de compra dos consumidores. Mas vejamos então em cada uma delas quais são os pontos mais relevantes. Desde logo no que respeita ao aumento de custos para as empresas, onde esta situação está a ter, obviamente, um efeito devastador, eu gostaria de aqui destacar três grandes ordens de razões. A primeira, desde logo, é que ela se vem somar aos efeitos e às dificuldades de uma pandemia que já dura há 2 anos, que é bom termos presente que ainda não terminou e cuja atividade económica que mais fustigada e mais atingida foi por essa mesma pandemia foi, sem sombra para qualquer dúvida, a do turismo. A segunda grande razão, porque ela vai afetar dramaticamente todos os custos de deslocação, ou seja, todos os custos de transporte. E estamos a falar de todos os transportes, mas para aquilo que ao turismo é mais importante, estamos a falar do transporte aéreo. Ora, sem transportes não há deslocação e, como sabemos também, sem deslocação não há turismo. E uma terceira grande ordem de razões é que tudo isto vai onerar as operações turísticas em geral, desde, por exemplo, a elaboração de uma simples refeição, à realização de uma excursão ou de qualquer outra atividade de animação turística, ao custo de um simples banho num quarto de hotel, ao aumento das matérias-primas, à climatização dos espaços, etc, etc, etc. E escusado que lá está é dizer que tudo isto vai acabar por ter que ser refletido total ou parcialmente no preço de venda final. Por outro lado, e agora no que respeita aos impactos que isto pode ter no poder de compra dos consumidores, também aqui quero sublinhar 3 grandes pontos. O primeiro é que, desde logo, todos os produtos e serviços turísticos vão ficar mais caros, como acabei de referir. A segunda questão, e porventura mais importante, é que o custo de vida vai aumentar, ou seja, tudo o que nós demais compramos, seja a alimentação, seja o vestuário, seja a habitação, seja a educação, e podia continuar, vai tudo ficar mais caro. E isso significa que o orçamento que os consumidores têm destinado para o lazer vai necessariamente encolher. E, finalmente, um terceiro ponto a juntar a tudo isto é que vamos ter ainda uma óbvia estagnação salarial que vai impedir a reposição do poder de compra que está a ser perdido e devido ao aumento da inflação, ou se quisermos, a este grande aumento do custo de vida com que iremos estar deparados. Esta é, pois, uma das grandes nuvens negras que presentemente paira sobre a retoma da atividade turística e que pode, de alguma forma, influenciar negativamente a evolução do turismo a curto prazo, como, aliás, já tinha tido aqui a oportunidade, entre muitas outras episódios, de sublinhar no episódio 59 do Turismo em Destaque, quando, logo no início de janeiro, aqui fiz e deixei as previsões para o ano turístico de 2022.
Para concluir, quero deixar aqui uma nota para referir que no caso do nosso país, no caso de Portugal, uma situação tão complexa como esta não se resolve com paliativos como o auto-voucher para os consumidores individuais ou com apoios às empresas semelhantes aos postos em prática no auge da pandemia, pelo menos para aquilo que diz respeito às do turismo, e refiro-me em concreto à disponibilização de linhas de crédito bancário, já que a esmagadora maioria das empresas de turismo não tem condições para aceder às mesmas e mesmo as poucas que possam ter essas condições, certamente não irão conseguir honrar esses empréstimos, uma vez que não vão conseguir libertar recursos a prazo que lhe permitam fazer. Por isso, e mais uma vez, aqui fica e deixo o aviso. A presente crise humanitária, motivados por todos quantos na Ucrânia, de forma tão triste e de forma tão dramática, têm tido que abandonar as suas vidas por causa da guerra e de um invasor que, pelos seus atos, acabou por perder qualquer razão que eventualmente lhe pudesse assistir, veio, uma vez mais, pôr à prova o epíteto, ou se quisermos, o outro nome pelo qual o turismo também é conhecido: a atividade económica da paz. Sem dúvida alguma que o turismo está a fazer jus ao facto de ser a mais humana, porque é feita de pessoas para pessoas, e a mais humanizada de todas as atividades económicas, dado de promover diariamente a compreensão, a colaboração, a fraternidade e a solidariedade entre os povos, contribui para derrubar fronteiras, sejam elas políticas, económicas, sociais, culturais, religiosas ou de qualquer outra natureza, no fundo, pondo sempre, mas sempre, em primeiro lugar, o bem receber o próximo, ou seja, a hospitalidade. E por isso não é de estranhar que, de imediato, se tenha colocado na linha da frente para ajudar os refugiados ucranianos. Veja-se aquilo que sucedeu e aquilo que, a nível do transporte, muitas empresas turísticas puseram milhares e milhares de lugares à disposição dos refugiados ucranianos, seja de autocarro, seja de comboio, seja em aviões. Ou, por exemplo, aquilo que temos vindo a assistir ao nível do alojamento e, sobretudo e principalmente nos países mais próximos que rodeiam a Polónia, que estão a receber centenas de milhares e, em alguns casos, já milhões de refugiados ucranianos ao nível do alojamento, em que hotéis e unidades de alojamento local se têm disponibilizado logo para dar um teto àquelas pessoas que fogem do horror da guerra. Ou ainda as enormes quantidades de ofertas de trabalho que têm surgido um pouco por todo o mundo e um pouco por toda a parte para os refugiados ucranianos. Bem, sei aqui muito também devido à escassez de mão de obra com que a constelação turística presentemente se debate. Ou seja, o turismo continua a ser igual a si próprio e a responder presente nos momentos de maior aflição da humanidade. Aliás, basta olharmos para aquilo que se passou nos últimos anos e vemos que os agentes turísticos têm estado sempre na liderança da resposta no apoio às comunidades locais onde estão inseridos, como tem acontecido, por exemplo, no caso das catástrofes naturais, onde de imediato disponibilizam alojamento, refeições, transportes ou até à sociedade em geral, como tivemos a oportunidade de ver ao longo de toda a pandemia, em que acolheram e ajudaram não só doentes, mas também profissionais de saúde, sem abrigo e tantos outros que nesse momento em particular estavam mais necessitados, independentemente da parte do mundo onde se encontrassem. E é bom recordar que toda esta disponibilidade, toda esta vontade de ajudar está a ser feita pelas empresas, pelos empresários e pelos profissionais que mais fustigados foram do ponto de vista económico por esta pandemia, por estes horríveis 2 anos de crise sanitária. É que no turismo aprende-se, no turismo sabe-se, no turismo tem-se plena consciência que que o ser humano é o centro à volta do qual tudo gravita. E que sem ele não há turismo. Sem ele a atividade não existe. Pessoalmente, tenho procurado fazer a minha parte. Tenho a certeza que também está a fazer a sua.
Não se esqueça que a partir já de amanhã, dia 16, e até domingo, dia 20, pode visitar a maior feira de turismo do país, a BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, que este ano marca a retoma e o reencontro dos profissionais de turismo entre si e com o público. Se por acaso não nos vimos por lá, já sabe, ficamos com o encontro marcado aqui, no Turismo em Destaque, para a semana. Até lá, saúde, paz e não se esqueça que pode subscrever gratuitamente um dos meus canais, cujo endereço aparece já a seguir.